Boa noite, amigos e amigas. Como vamos? Ezequiel, capítulo 34. A profecia contra pastores de Israel. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vós vestis de lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor. E elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Vou continuar, mas deixa eu dar uma pausa aqui. Isso aqui é para os falsos pastores. Não é para todos os pastores. Aqui disse: eles se alimentam, mas não dão alimento às ovelhas. As ovelhas estão quebradas e eles não reparam os ossos dela. As ovelhas estão com fome e eles não os alimentam. O mundo devorando as ovelhas, porque elas estão vagueando pelos pastos nas altas colinas do mundo. E Senhor Deus, que é o dono das ovelhas principalmente, ele requererá desses falsos profetas. É por isso que em minhas orações eu sempre peço: Pai, ajude aqueles que estão desgarrados. Muitos profetas, muitos pastores estão na falsa doutrina. É só fazer como fez, eu só não me lembro se foi Pedro ou... acho que foi Pedro, ou Paulo, mas acho que foi Pedro, que perseguiu os cristãos e Deus tornou ele um cristão. Ele passou de caçador a defensor do evangelho. É o que eu falo, os falsos pastores já têm igreja, já têm membros, já têm servos, é só mudar eles de lado.
que com certeza fluirá. É só dar o verdadeiro discernimento a cada um. E nós que temos a verdadeira palavra, nós seremos cobrados porque não afrontamos esses falsos pastores e não confrontamos. Não é propagar ódio, mentira, mas é confrontar com a palavra. Até quem é verdadeiro tem que ser confrontado com a palavra, pois o ferro afia o ferro, o ser humano afiará o outro ser humano. Só foge da palavra quem não tem a palavra. Só tem medo do fogo quem não tem fogo. Só tem medo de leão quem não é leão. Se eu tenho o fogo do Espírito Santo, quando Jesus acender a chama, a labareda, ele apenas me alimentará e não me consumirá. É por isso que a sarça ardia, mas não se queimava, porque fogo não consome fogo. Fogo aumenta o fogo. Aleluia! Glorificado seja teu santo nome, Deus. Agora vem o verdadeiro pastor, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas tiveram espalhadas ao dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos, e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo, elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho, e eu os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida, e trarei novamente aquela que estava desgarrada. E ligarei a que estava quebrada, e fortalecerei a que estava enferma. Mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos, e ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujais com vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro, porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará. O meu servo Davi, ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu o
Senhor o disse, e eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu aumento. Estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem o animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim, eles saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. E todos dizem amém, amém e amém.